Nós sabemos que existe, de facto, diferenças de experiências. As expectativas e as experiências são coisas diferentes, mas quando a pessoa está na sua realidade, passar para aquele que está na expectativa, do outro lado, que ainda não tem esse conhecimento, vai unir, vai enfraquecer essa fronteira tão marcada que temos de quem é mãe, de quem não é mãe, de quem entende, de quem não entende. Hoje, no terceiro episódio de Conversas Essenciais, vamos falar sobre expectativas versus experiência real na maternidade. Hoje a conversa vai ser mais pacata, né? Mais descontraída. Estou aqui com a Cláudia, um bocadinho também manifestar um bocadinho do lado da expectativa, mais do meu lado enquanto pessoa que sonha um dia ser mãe, mas que ainda não é, e da experiência real com a Cláudia, que vive já há alguns aninhos a realidade do que é a maternidade, certo? Certo. Olá a todos. Olha, seguimos. É um tema que eu acho importante fazermos, porque acho que vai incluir muita gente desse lado, de quem nos ouve e agora de quem nos vê. Exatamente. Porque vai conseguir juntar os dois mundos e a pessoa enquadrar-se em algumas questões que acho mesmo importante. Acho que vai ser um episódio muito chique. Também concordo. E antes mesmo de iniciarmos este episódio, nós queremos também anunciar, né, já que a Cláudia deu aqui um pequeno spoiler, além de nós já estarmos com o podcast nas plataformas normais, como o Spotify, por exemplo, nós agora também vamos estar dentro do YouTube de forma mais visual, para que também seja assim ainda uma conversa mais íntima e pessoal contigo. E temos a certeza que vai ser muito bom também este upgrade neste nosso podcast de Conversas Essenciais. Portanto, tu já podes também nos encontrar no YouTube. Nós depois, mais ao final do episódio, vamos-te dizer tudo como é que tu poderás te acessar também nesta plataforma. E com isto, vamos começar, não é, a falar sobre isto, que é muito engraçado, porque eu e a Cláudia, como muitos já ouviram episódios anteriores, e também quem está mais próximo de nós, sabe que eu acabei por viver muito este lado, esta segunda gravidez da Cláudia, muito de perto, né? Desde o início da notícia da existência deste novo ser maravilhoso que é o pequeno Isaías, até hoje, né? Acaba por ser algo até hoje. E é muito engraçado que ao longo deste percurso a Cláudia foi destruindo de uma forma muito amorosa, né, e muito realística as expectativas que eu tinha sobre o que é que uma mulher passava durante a gravidez. Eu tinha assim uma ideia, digamos, um pouco ignorante no sentido, não tinha ainda vivido isso de forma tão perto de alguém, não é? E eu era assim um bocadinho romantizada a ideia da gravidez. Cláudia, não me engana, né? Não me engana, não deixe eu de estar-vos a enganar naquilo que eu estou a dizer. E foi muito engraçado que ao longo da gravidez, podemos já falar de uma das expectativas que foi mais durante a gravidez da Cláudia, que foi quando ela disse pela primeira vez que doía-lhe, não é? Tipo, certas... que eu fiquei, pronto, que doía-lhe, principalmente no final da gravidez, que eu lembro de tu às vezes queixares, não é queixares, mas... desabafavas que às vezes doía-te muito, né? Que às vezes ali nas costelas. Costas, doía-me toda a zona pélvica. Eu me lembro do teu estado de choque quando eu dizia, dói lá mesmo. E tu, como assim? Exato. Dói, o bebê está lá em cima, está assim em cima. E tu, dói? E dói. Eu, dói! E ela, assim dói! Mas ainda estás grávida! E eu, mas dói! Ai, eu achei, essa deu-me muita graça, porque foi mesmo um ar de susto, não foi? Pânico. Pânico. Eu acho que internamente foi gritos internos, tipo, como assim isso dói aí? Mas que faz todo o sentido depois de teres dito, né? De verbalizado. Às vezes o óbvio precisa ser dito, digamos assim. Mas eu fiquei em pânico. Mas é para veres que, de fato, nós temos... Quem não convive com uma grávida... Convive. Nós podemos conviver com uma grávida, mas não ter esta abertura, não ter esta amizade com uma grávida. Nem sempre... não somos avisada dessa amizade. Talvez essa grávida fale com outras pessoas, ou então seja uma grávida muito mais introvertida e goste de ter as coisas só para ela. Exato.
Mas de facto é algo que não se fala e não se diz. Eu na primeira gravidez já sabia porque eu tinha a minha tia grávida ao mesmo tempo que eu. Ok. Portanto, eu sabia dessas dores, eu tinha visto ela grávida dois anos antes, e também tinha vivido a gravidez da minha tia em criança. Portanto, eu tinha várias visões da gravidez, Uhum. só aqui dizendo, eu vou passar este episódio a limpar o nariz. Não estranho. Uma crise de rinite de loucos. Culpem a linda primavera, porque Pronto. está nivelado. É vida real no episódio, como sempre dizemos, que este podcast há de sempre Real. mostrar a realidade da vida real. E então, eu já tinha vivido vivências da gravidez de outras pessoas e sempre fui muito atenta a isso. Não sei muito bem explicar o porquê. Eu tinha 8 anos a primeira vez que tive alguém que constantemente, todos os dias, ao pé de mim grávida, que foi a mesma tia que estava grávida ao mesmo tempo que mim, Sim. quando eu tinha 8 anos. O primeiro primo que eu vivenciei a gravidez e lembro-me do dia do parto, lembro-me de tudo, aquilo marcou-me imenso. Lembro-me de tudo, lembro-me imensa coisa, eu só tinha 8 anos, portanto era algo que me chamava já muita atenção. E depois a vivenciei já em adulta, a minha tia grávida do meu terceiro primo, já foi uma visão diferente. Depois já era para mim mais próximo o poder estar grávida, portanto era uma vivência já diferente. E lembro-me disto, dela dizer que lhe doía, e o peso, e dói-me aqui. E eu assim com um ar tipo, hã? E ela, então, Exato. está pesado, dói. Está um bebê todo assim virado ao contrário e a dar cabo de tudo cá dentro. E então eu já tinha esta consciência, mas lembro Noção. perfeitamente que a primeira vez que de ouvir a minha tia dizer que lhe doía, fiquei Também estilo está aquele ar de. assim também. Tcharam! E, ela, e uma coisa que eu sempre tive com a minha mãe e a minha tia, principalmente esta minha tia, nunca houve segredos de nada. A minha mãe e a minha tia sempre chamaram as coisas pelos nomes e os pontos nos is, sabes? Exato. Nunca houve aquela coisa abstrata para eu tentar imaginar o que é que. Não, era tudo com nomes e não havia cá Preto no branco, muitas não é? prémios. Não é O preto que no é? branco, nada Exato. de. E eu lembro dela de dizer, ai pá, não dói só a coluna, as pessoas falam muito, dói muito as costas. Não dói só a coluna, dói-te o estômago, porque o bebê passa a vida a jogar a bola com ele. E eu lembro-me na Abigail, eu realmente tive mais dores do que tive No no Isaías, sim. Isaías, porque na Abigail já tinha um bebê bem lá dentro. Mais uou, mais pesado e um bebê e maior. Portanto, foi ainda mais difícil porque ela não parava, ela chutava a bola com o estômago, ela chutava literalmente. O médico a fazer uma ecografia disse: ela está a chutar a bola com o seu estômago. Eu disse: eu sei, Meu eu Deus. estou a sentir isso. Eu sei que ela está a jogar a bola com um órgão meu. Não tinha lá bem nada com se entreter nem lá dentro, então olha, tinha o estômago para fazer, fazer de bola. Não, E de facto é uma dor, e lembro-me de tu estranhares, tipo, mas dói como assim? Tu sentes doer? Que eu, sim, dói, como alguém a bater, ai, só que é interno. Mas no estômago também, sim, lembras-te? Tipo, eu lembro, mas acho que foi o primeiro choque, né? Na gravidez foi o primeiro choque, foi esse, quando eu disse, dói-me, dói tudo cá dentro. eu acho Acho que que foi o primeiro. eu acho que eu já tinha uma certa noção que na parte do estômago e naquela zona, pronto, ao final da gravidez, pronto, que era normal, o bebê como cresce, os órgãos estão ali a ser deslocados, encolhidos, pronto. Mas, quando tu disseste que doía-te ali mais na zona pélvica, mais ali, né, na zona genital, eu fiquei... calma, isso faz sentido, mas eu entrei na mesma em choque. Porque nunca tinha imaginado sequer isso, né? E é o que estavas a dizer que, lá está, a tua experiência enquanto de
de teres vivenciado alguém grávida, né, ao teu lado, acaba por ser um bocadinho uma experiência muito diferente da minha, porque eu tive também outras pessoas. Cheguei a ver a gravidez da minha mãe quando era do meu irmão mais novo. É verdade que eu era muito criança, tinha os meus 6 anos. Mas já tive outras amigas uma fase mais adulta grávida, mas nunca tinha vivido de uma forma tão realística, tão transparente do que é realmente a maternidade. Só foi contigo. Tanto que é o que eu já te disse várias vezes, né? Um dia se for mãe, eu acho que vou estar sempre agarrada e a chatear-te. Olha, o que é que isto está a acontecer, Cláudia? Porquê? Ajuda! Tu sabes disso. Mas foi lá está. Sinto que cada vez é mais importante nós também mostrarmos essa realidade às pessoas, não é? Principalmente às mulheres que querem ser mães e não só às mulheres já adultas, mas também mesmo às mais jovens, não é? A perceberem como é que o corpo funciona e não ser depois na altura acharem que estão sozinhas, não é? Que são elas que são estranhas e que se calhar ninguém passou por mais aquilo, e acho que isso também pode acabar por desenvolver um sentimento ainda mais de isolamento, porque quanto mais nós achamos que somos só nós a passar por aquilo, acabamos talvez por fechar mais aquilo connosco, por acharmos que somos estranhas. Não sei se partilhas a mesma opinião. Na minha primeira experiência, apesar de ter vivido muito, de ter visto bastante, na minha primeira experiência, para mim foi um pouco difícil há uma coisa que eu sinto que quando eu estive grávida da Abigail que não se falava, que é nós deixamos de ser aquela pessoa que éramos antes. E depois desse bebê nascer, às vezes existe uma certa expectativa de voltar a reencontrar essa pessoa. Ou seja, a Cláudia antes da Abigail deixou de existir quando nasceu a Abigail. Veio outra Cláudia, com outras competências, outros medos, outra realidade. E eu sinto que quando nós somos mães, há um luto de uma mulher antes desse parto, antes desse bebê vir realmente aos nossos braços. E, por vezes, não se falar sobre isso acho que é perigoso, chega a ser perigoso. Existe, de facto, um período de luto. Eu acho que existe, de facto, naquele pós-parto, não existe só aquela questão hormonal que é normal, que faz parte, aquela onda louca, não é só aquele bebê que nós não conhecemos, e temos que agora comunicar com ele, começar a entender o que é o choro X, o que é o choro Y, quando quer mamar, quando tem uma fralda suja, quando é uma dor, toda esta questão, mas também existe a parte do luto daquela mulher antes do parto. E acho que é importante também, porque nós temos esta expectativa, pelo menos quando eu falo com várias mulheres, existe isto, depois do primeiro filho, principalmente, de não terem percebido ou nunca lhes terem dito que vai mudar e não vai mudar pouco. Não vai mudar. Tu não vais mudar, tu vais nascer de novo. Eu acredito muito nisso, tanto pela minha experiência como pelas experiências de várias mulheres que vi e que tenho acompanhado nos últimos anos, principalmente no último ano desde o Isaías, mas eu sempre trabalhei com mães, com mulheres, porque vim da área da educação e com bebés durante 10 anos, eu trabalhei sempre com muitas mães, com muitas mulheres, portanto algo que eu de facto cheguei ao nascimento desta mulher, que também engloba ser mãe. E ser mãe já traz outra visão ao mundo. Muda. E eu lembro de falarmos sobre isso, de que não, existe realmente um momento, nasce uma nova mãe, e por isso há o luto da anterior mulher, mesmo que ela já tenha sido mãe. E isto é uma coisa que eu até já falei num episódio, eu não tinha consciência. Eu ouvia, é que nós falamos muito de ser mãe pela segunda vez, ou pela terceira, ou pela quarta, pelo trabalho, que é. Sim. As coisas vão aumentar de patamar.
mas muitas vezes não se fala internamente daquela mulher. Como foi ser mãe pela segunda vez? O que é que aconteceu? A única coisa que eu sei que eu me ouvia era aquele receio de ser mãe de dois. Como é que eu vou dividir o amor? Isso eu ouvia falar, isso já tinha ouvido falar. E de facto lembro-me que no final da gravidez, lembras-te, eu falei sobre isto, esta impressão de como é que vai -se fazer isto? Eu já ouvi falar disto, mas como é que é? É indiscutível. Sim. É indiscutível. Ele multiplica-se. Eu lembro-me perfeitamente de desabafares isso. Lembro-me. Como é que poderias amar tanto um segundo filho da mesma forma que o primeiro era assim? Eu lembro de estares assim, nessa perspectiva. Nesse pensamento. Eu lembro-me perfeitamente. Eu lembro no final da gestação pensar, mas como é que eu já amo tanta Abby? Foi um amor tão extraordinário, tão arrebatador. Como é que este segundo bebê vai mudar isto? Ou vai ter o seu amor, ou vai ter o seu canto? Eu lembro-me disso. E de facto é outra visão. É porque nasce de facto a mãe do Isaías com o Isaías e nasceu a mãe da Abby com a Abby e era algo que eu não ouvia falar e acho que é algo que é importante também na gestão destas expectativas ouvirmos que está tudo bem, essa mãe vai nascer com esse bebê e esse amor vai nascer com esse bebê. Portanto, podemos ter 5, 6, 7 e 8, vai sempre nascer uma mãe diferente com esse bebê. E era uma das minhas inseguranças, até posso dizer que era uma das minhas inseguranças. É muito interessante isso, que acredito que quem vai ser, quem possa nos estar a ouvir e estar até mesmo estar grávida de um segundo filho, ou de uma segunda filha, ou terceiro, mas acredito mais no segundo, né? Porque o terceiro, se calhar, como já caíste na realidade, o segundo já será mais fácil depois perceber. Mas talvez no segundo seja aquele choque. E é extraordinário ouvir isso, não é? Porque realmente o amor não tem limites. E é algo que quanto mais dás, mais cresce. Não é algo que sobressaia só porque divides tipo, essa atenção com um novo ser, neste caso um filho, não é? Aumenta, não subtrai em ambas as partes, vai sempre aumentando. Mas disseste a coisa certa, nós dividimos a atenção, não dividimos o amor. Exatamente. É isso mesmo, dividimos a atenção, não dividimos o amor. Exatamente. E é algo extraordinário. Mas eu recordo muito bem de tu desabafares isso e na altura, depois até quando tu tiveste o Isaías, tu ainda falares e dizer, olha, está aqui a resposta. Foi quase, não foi desta forma que disseste, mas está aqui a resposta. Não, nasce uma nova mãe com um novo filho. Eu lembro muito bem dessa tua frase. E eu na altura fiquei muito tocada quando li aquilo, que eu fiquei, fogo, extraordinário. Isto é extraordinário. Às vezes sou um bocado poética. Às vezes saem essas coisas. A gente tem a nossa veiazinha poética cá dentro, não é? E há alturas que isto fica mais dilatada e sai assim coisas bonitas e marcantes. Mas é extraordinário isso. E a verdade é que depois lembro-me perfeitamente. Pronto, durante a gravidez fomos tendo foi mais choques, mas eu também lembro-me muito de tu também falares na altura quando estavas a tentar amamentar o Isaías que te doía, que às vezes eu lembro também de ter ficado em choque. Tipo, ai, já sei muitas coisas, estou a doer. Eu acho que acho que até no segundo episódio comentei isso, que eu até fiquei traumatizada, que eu assim, ai não, dói, como assim dói? Não. Eu lembro-me que eu antes de falar das coisas sempre salvaguardei. Calma. Exato, sim. Exato. Experiência, mas de facto a mim doeu. Eu lembro no hospital foi assim, a enfermeira olhou para mim e disse: você vai continuar a amamentar? E eu disse: sim. Não. A gente hoje, isso está horrível. E eu: sim. Mas de facto doeu. Doeu mais na Abby do que doeu no Isaías, porque eu na Abby não cheguei à solução e no Isaías cheguei à solução. Portanto, e como passámos no segundo episódio, é importante
procurarmos ajuda. Doer não é normal. Exato. No meu tempo dava-se uma normalização errada à dor na amamentação. No Isaías, eu lembro de dizer, ai, dói, e há alguma coisa que não está bem. Lembras-te que eu dizia sempre, há alguma coisa que não está bem? E eu andava ali à procura de... Eu nunca desisti de procurar o que é que não estava bem. Ainda bem, porque até hoje eu amamento o Isaías, a caminho de 15 meses, e estamos aqui na amamentação, e de facto doía, e acho que isto de dizer, olha, dói, não é normal, é importante. E meio caminho andado. Lembro da tua cara, quando tu dizes, dói? Como assim dói? E eu, dói, está a doer, não é normal, mas está a doer, alguma coisa não está bem. Sim. Dói. E era importante é importante saber-se isso, porque eu, por exemplo, não tinha uma ideia na primeira gravidez, na minha primeira experiência de amamentação, que era uma coisa muito natural. Uhum. E só lembro-me de ver a minha tia amamentar, de ela sentir alguma dor, mas estamos a falar de 11 anos de diferença, portanto, também normalizaram a ela a dor. A dor, exato. Percebes? Então ela passava exatamente isso, o normal. Quando eu fui mãe, poucos meses depois da minha tia, também normalizaram a dor, até invalidando-a, de certa forma. E no Isaías já não, eu já vinha estudado, então dizer-te que sim, está a doer, não é normal, tenho que procurar ajuda e vou procurar ajuda e passei-te muitas vezes as ajudas que andava atrás, sim. Não procurei uma, não procurei duas, procurei, cavei fundo para conseguir descobrir e até nós chegámos à conclusão que o Isaías tinha freio curto e, portanto, era importante dizer isto e passar isto. Pois, é tal e qual, porque eu também tinha muito aquela ideia de que, como era um ato natural, mas é como lá está, no segundo episódio, é algo natural, mas não é inato, não é? Eu lembro-me muito dessa frase. E eu achava que aquilo era natural, espetava, como tu dizias, espetavas com o bebê lá. E está tudo bem. E está tudo bem, porque supostamente pronto, é natural, não é? E quando tu disseste-me que doía, eu comecei assim... Ok, é verdade que é o que tu sempre disseste, sempre salvaguardaste, dizer, esta é a minha experiência. Mas o facto de tu já teres essa experiência, já não és a única mulher de certeza neste planeta que passou por essa experiência. E, portanto, já existe uma possibilidade de outra mulher também passar por essa experiência, né? Basta uma passar por isso, então já existe possibilidade de outras também passarem. É verdade que eu também já falei com outras mulheres que disseram que logo desde o início aquilo correu bem. Pá, fantástico, e tomara que todas fosse assim, não era? Era o mundo ideal, era perfeito. Mas, mesmo sobre o freio curto, nunca tive sequer essa noção de quanto poderia afetar o ato da amamentação, né? E outras coisas assim. E também foste tu muito... Pois, isso também foste tu muito que me ajudaste a perceber como é que isso, pronto, acaba por afetar muito o crescimento da criança. Eu lembro que tu não tinhas noção nenhuma do que era freio curto, nem nada do género. E foi algo que para ti foi tipo, como assim? Ai, pronto, tivemos aqui uma pequena interrupção, mas nada fora do normal, não é? Estava... Como se não seria eu. Exato, não seria mostrar a verdadeira essência da maternidade se não houvesse este tipo de interrupções, mas está tudo bem. Estávamos a falar sobre o freio curto, né, que não tinha a mínima noção do quanto isso acabava por afetar todo ali o processo da amamentação e outras coisas, né, que tu foste ajudando a mim também a querer saber mais desse assunto, porque também não tinha a noção de quanto é que isso também podia influenciar não só no início da vida da criança, mas também depois também todo o estágio do desenvolvimento enquanto uma pessoa adulta, não é? E eu lembro-me perfeitamente de tu falares disso, e até mesmo depois da tua filha mais velha, pronto, todas essas questões que não é simplesmente, porque não,
acaba por ficar ali meio doloroso a parte da amamentação, mas como isso também afeta a vida depois da criança ao longo de todo o seu crescimento, que também não tinha não tinha qualquer tipo de noção de quanto isso podia afetar a vida de um ser humano, digamos assim. Eu lembro-me de quando eu te disse, estás a ver a Abby, ela é toda tensa, certo? E tu, pois é, ela é muito tensa. Eu disse, pois, tem muito a ver com o freio. E tu, como assim com o freio? O freio? E eu, sim, tem tudo a ver com o freio, toda esta tensão, E tu ficas super admirada de várias... eu lembro das coisas que mais te ficou marcado foi quando foste comigo levar o Isaías ao osteopata, por causa de toda esta questão e tu ficas mesmo... Porquê? Está tudo bem? Na tua visão de expectativa, não é? De quem ainda não tem um filho, eu acho que vias muito, podes-me dizer tudo depois, mas a visão que eu tenho agora é que tu vias muitas especialidades que se levam ao bebê como interventivas e não como preventivas. Sim, sim. Sim, completamente. Aliás, quando tu falaste que ias levar o Isaías a uma consulta de osteopatia, certo? Eu na altura eu lembro-me perfeitamente de olhar para a mensagem e pensar, isso eu lembro muito, porque aquilo marcou-me muito. Meu Deus, será que ele teve alguma coisa, tipo uma queda? Ou foi logo aquilo que uma coisa grave e tu, não, é só mesmo para analisar e ver se está tudo bem e outras coisas que depois na altura também depois abordaste. E eu na altura fiquei, uau, tipo, nunca na minha vida tinha-me ocorrido levar um bebê a um osteopata que não tivesse já um problema para resolver, digamos assim. E essa é uma das coisas que eu sinto que houve muito entre nós, entre a minha realidade de prevenção e de perceber a priori e depois tu teres muita visão de que as coisas da ação em si num problema, não é? De ação interventiva e ação preventiva. Mas isto também foi aprendido, atenção, que eu também com a Adi não tive estas posturas diante de várias coisas. Mas é algo que também foi algo que eu passei e que eu achei muito importante passar e que passa até hoje, que é importante nós termos uma visão preventiva. Nós estamos falo de Portugal em si, mas vários países da Europa estão com esta postura perante a medicina em si, ou a saúde. Não é? Sim. Nós vivemos hoje épocas em que nós estamos mais a resolver problemas já de saúde, não é? Ou minimizar problemas de saúde do que propriamente de prevenção. É? Temos estamos hoje em dia com uma forma de saúde que tem esta visão mais interventiva e não preventiva. E algo que eu fui aprendendo agora quando pesquisava, profissionais de saúde que fui tendo contacto, é que dá para termos uma visão mais preventiva no bebê. A osteopatia, por exemplo, foi uma dessas questões. O bebê, quando vai dando saltos de crescimento, ele vai acrescentando outras competências físicas que são importantes ir vendo se ele está equilibrado, se ele com certeza não tem a linguagem de um osteopata, mas isto foi o que eu fui retendo e fui aprendendo com quem tive contacto. Portanto, eu não tinha noção, mas a primeira consulta que eu marquei para o osteopata, eu estava grávida de 8 semanas. Sim, eu recordo-me de dizer isso. Eu lembro da tua... E tu? Eu acho que tu na altura nem percebeste, tiveste a pensar, mas será que ele tem alguma... Eu era um livro completamente branco, branco. Qualquer informação que tu me desses era uma nova página a ser escrita, porque eu não fazia ideia nenhuma.
E eu tinha 8 semanas de gravidez e marquei e só tive vaga, o Isaías já tinha 2 vezes, porque o único profissional de saúde que eu tinha referência é um profissional de saúde que tem a agenda lotadíssima, que eu tinha na altura. E depois este mesmo profissional foi quem encaminhou-nos para quem é o osteopata atual do Isaías. Portanto, foi mesmo eu lembro de tipo, eu senti, na altura eu quis dar muita informação. Lembro que a primeira vez senti assim um grilo, gri, assim no nosso meio. Sim. Eu acho que tive toda a fase, toda assim, sempre, quando dizias alguma coisa, eu ficava sempre com aquele. O que é ótimo, porque é sinal que eu estava a aprender e continuo a aprender muito contigo pá, eu que eu digo sempre, conhecimento não ocupa lugar, não é? Mas cada vez que dizias eu ficava com aquelas crianças entusiasmadas, tipo, de que cor o céu, de que cor é o céu, e tu é azul, e eu ficava, uau! Tipo, Azul. que para mim era tudo novo. Uau, a sério, isso acontece? Não tinha sequer a mínima noção da realidade. A mínima, sequer. Mas eu acho que esse crescimento das duas, porque eu sinto que eu fui crescendo e continuo a crescer na mesma. Uhum. Mas é fascinante ver a posição onde eu já estive antes, não é? Que Uhum. foi antes de ser mãe, não ter essa informação e ter alguém que me passe essa informação e ficar a pensar na Cláudia como é que reagiria e ver algumas reações tuas que eu calculo que eu teria também esses momentos que tu ficavas assim tipo parada do estilo a tentar reter e Sim, processar e estar a digerir a pensar informação. osteopata, 8 semanas de gravidez e tentar tipo, chegar lá sozinha de estilo, mas porquê? Não estou a Porquê? entender. Tipo, o que é que se passa? E eu sentir os grilos ali. É, Opa, porque muito bem. é que depois quando tu partilhavas, mesmo profissionais, calma, existe profissional para isso? Eu lembro quando tu disseste que havia pessoas especializadas para a amamentação. Eu acho que isso para mim foi um dos marcos. O osteopata também foi um, mas Ainda como tive assim? ter o IBCLC. Não, uma vez na minha vida tinha ouvido falar disso, nunca na minha vida. E tu dizes aquilo e eu ficar, oh meu Deus, como assim? Existe esse tipo de. Claro que lá está, é como tu dizes, quando uma pessoa não consegue, não tem esse acompanhamento ou não vive essa experiência com alguém de perto, né? E o bom é que tu sempre foste, lá está, sempre foste uma pessoa muito verdadeira e transparente em tudo na tua vida. E também sempre transpareceste isso mesmo na tua experiência nesta segunda gravidez comigo. Pá, não, nunca na vida alguma vez tinha imaginado que existia pessoas especializadas nisso. No mínimo, o mais longe que eu cheguei foi a ver enfermeiras que lá na altura auxiliassem-te a dizer qualquer coisa, mas era ao máximo. Nunca algo tão aprofundado, não. Nunca tinha me passado na cabeça. Mas também faz sentido, porque tu não tinhas sequer a noção de que a amamentação podia ser tão complexa. Sim, Portanto, sem dúvida. não fazia sentido na Uhum. tua cabeça existir profissionais que fossem especializados numa algo que era tão inato e tão natural. Exatamente. Não é? Exatamente. Faz sentido. Agora tudo faz sentido, mas na altura lembro-me ficar, e ainda hoje continuam certas coisas que às vezes mesmo tu partilhas, e eu ficar, ok, não fazia ideia. Se calhar já não fico tão chocada como no início, se calhar não fico já com esse termo tão chocada, talvez já fico mais com um olhar mais curioso de, calma, uma coisa nova que eu vou aqui aprender. Né? No início acho que foi mais o choque de, oh, isso acontece, como assim? Eu acho que não tinha a noção de que certas coisas aconteciam e que era normal acontecerem. Acho que também já passei um bocadinho essa fase. Já estou mais naquela fase É. de, ok, uma coisa nova. E é interessante que isso também obrigou-me. Obrigou-me, não. Eu quis-me obrigar também, mesmo apesar de dar-me essa informação, de às vezes eu segui certas páginas de profissionais que tu me dizias para eu ter essa curiosidade. Também fui muito aprendendo depois lá. Coisas que eu já fico, ok, isto faz sentido. E não é só sentido por causa da maternidade, mas também, por exemplo, certas coisas que
certos problemas que às vezes nós temos já em fase de adulta. E às vezes relacionar que, calma aí, então se calhar este problema existe porque aconteceu isto na altura quando eu era bebê ou criança, ou conhecer alguém que tem um certo tipo de problema e começar a associar, ok, isto talvez podia ser prevenido se na altura houvesse a informação correta sobre esta situação. Então, eu acho que isto é muito importante e vou voltar a repetir-me, mas acho que repetir também não há problema nenhum, que é a informação realmente faz muita diferença na vida das pessoas, a informação correta. E se calhar muitos de nós estão a passar problemas que podiam ser completamente, entre aspas, desnecessários se essa informação já tivesse chegado a tempo na altura. Exatamente. Não é? E acaba por ser também muito esse o nosso intuito, que é essa informação que possa ajudar novas gerações a não sofrer tanto como às vezes as atuais. Esta questão, por exemplo, do freio. Eu, quando me apercebi que a Abigail tinha o freio curto, eu chorei de baba e ranho. Isto é aquela culpa que a mãe sente que, meu Deus, nasce a criancinha, nasce a mamãe, nasce a culpa agarrada a nós que nem uma âncora. É uma coisa impressionante. Nos sentimos culpa por tudo e mais alguma coisa. Até por coisas que não temos culpa. Como eu não ser um profissional de saúde tivesse a obrigação de saber que a Abigail tinha um freio curto, curtíssimo, na verdade, e que influenciou muito nela, e que influenciou mesmo bastante. Eu fui uma mãe que só parou e ficou a ver a criança a crescer assim. Não fui. Eu levei a Abigail a médico, eu queixei-me dela ter estas tensões nas costas, de não achar normal. A minha filha até chegou a ser vista por reumatologistas, porque eu achava estas dores muito estranhas. Porque não era uma fase de crescimento que nós sabemos que temos aquelas dores de crescimento muito mais intensas. Estava fora do padrão. E eu achava aquilo muito estranho. Mas não tive esse suporte, e ao conhecer profissionais atualizados, que é uma coisa que eu estou sempre a bater nesta tecla, mas é importante, consegui perceber muita coisa da Abigail, muita coisa. Ou dormir pessimamente, não é que nem dormir mal, é pessimamente, com aquelas tensões constantes, um bebê muito chorão, e não tinha noção, não sabia, não fazia ideia. Vai passar uma gata. Faz parte, é uma convidada especial deste episódio. E então, de facto, a informação tem capacidade de libertar-nos de certas situações, completamente. Sim. E passar isso é importante para mim. Porquê é que eu sempre te fui passando? Primeiro porque eu sou muito assim. Eu acredito que há coisas que nós podemos ajudar outra pessoa a não passar por passar-lhe essa informação. Eu não sou de passar a informação só por passar. Acho que é algo que também quem não me conhece pode pensar, então, mas ela tudo que vive, não sou muito assim. Eu sou uma pessoa que tenho necessidade eu estudo muito as coisas. Eu não sou uma pessoa que lhe dizem X e simplesmente é X, porque me disseram X. Exato. Não sou conformista, não sou uma pessoa que fica ali pronto, é isto. Sou alguém que procura as respostas das coisas. E quando chego aí que vejo que, seguindo tudo isso, a minha experiência foi positiva, o que eu aprendi não é só o que eu estou a viver, mas também vejo outras pessoas a vivê-lo, outras pessoas a relatá-lo, aí já acho que é algo a se passar. Acho que é importante dizer isto a uma amiga que tenha um bebê, que esteja grávida. Por exemplo, eu tive uma amiga que teve um bebê uns meses depois do Isaías ter nascido, e disse-lhe logo, e disse, olha, seria bom ver quando ele nascesse um osteopata ali até às 3 semanas, entre as 3 semanas e agora estou meio perdida, já não sei se disse 3 semanas, sim. Enquanto o bebê ainda é pequenino, será bom e positivo
desenvolvê-lo, porque às vezes o bebê vem com torcicolos, com cheio de coisas, e Sim. nós não sabemos. E o bebê chora e nós dizemos o quê? Cólicas. É tudo cólica e o bebê está com torcicolo. Não é? E não sabemos que ele está com torcicolo. Portanto, é coisas que nós não temos noção. Se não passarmos a quem ainda não o vivenciou, essa pessoa também vai continuar a seguir este ciclo. Exato, de falta de informação. E é importante quebrar esses ciclos de desinformação para ajudar cada vez mais mulheres e famílias, né, num todo, porque isso não é só a mulher que passa por isso, é toda a família que acaba por estar envolvida, porque quando um membro não está bem, isso influencia também toda a dinâmica familiar, não é? E mesmo eu recordo-me que tu também falaste comigo sobre o facto de, por exemplo, que faz tanta diferença quando um bebê nasce por cesariana ou quando nasce por parto normal, devido àquela extensão da coluna de quando faz a passagem, que isso também faz com que... o parto santo, acho que tu falaste de qualquer coisa do parto santo, uma coisa assim que é muito rápido, que não pode ser muito rápido, e eu, mas porquê? Quanto mais rápido melhor, tipo assim a despachar. Lembro de dizer-te isso. Essa aprendi com uma pediatra, foi a pediatra que fez o primeiro corte do Isaías, e eu lembro-me de ela falar sobre muitas vezes as mães querem tanto o parto santo, né, um parto super rápido, mas o parto tem que levar o seu tempo, porque no processo de parto existem várias etapas e várias coisas que vão acontecer com aquele bebê durante aquele processo. Portanto, é importante existir um parto não muito longo, mas também não tão rápido, não tão cheguei e pari e foi. E ela explicou outras coisas, mas era algo que eu também não tinha noção e que aprendi já depois de ser mãe do Isaías. Já tinha o Isaías 2 meses e meio. Sim. E ela falou sobre isso, e depois eu tive uma amiga que teve o tal parto santo muito rápido e que o bebê teve algumas consequências. Foi um bebê que foi seguido pela osteopatia durante imenso tempo. E então ela até disse, pois, o parto também influenciou, esta coisa de passar tão rápido não era assim tão positivo quanto parecia, não foi tão positivo para ele como eu pensava que era, foi rápido, foi bom para mim, mas não é tão positivo para o bebê. E também ela acabou por aprender que tal parte santo de Exato. rapidíssimo, nem sempre é assim tão santo. Não é assim tão santo, exato, e que pode trazer também consequências para o bebê. E lá está, estas coisas que também ajudam um bocadinho, acho que também é muito importante esta informação, porque, por exemplo, mesmo alguém que queira já ser, num curto prazo, digamos assim, ser mãe, ao ter também esta informação e alinhar as expectativas com a realidade, também acaba por dar um senso mais de segurança e de conforto, não é? Porque também darmos também um bocadinho as coisas acontecerem e não se dar conta, também acredito que isso cause muito mais frustração, ansiedade, e depois é o que tu dizes, é ali um ciclo vicioso, é ali um looping que as pessoas acabam por passar, que pode ser muito mais amenizado, né? De forma a que seja mais leve esta transição das várias etapas da maternidade. Acredito muito nisso também. Acredito mesmo. Estamos alinhadas. Porque, de facto, uma coisa que eu também te dizia muito e que eu me lembro da tua reação ser assim meio de nunca tinha pensado nisto, foi eu te dizer, o parto tem que levar o seu tempo. E quanto mais nós chegarmos ao dia do parto com consciência que o parto leva o seu tempo e que é um processo, mais fácil é seguir esse período de tempo, do que estar a contar, já estou 6 horas em trabalho de parto, já estou 7 horas, ai que horror, eu tive 7 horas em trabalho de parto, é muito tempo. Mas depois quando paramos para pensar em tudo que o nosso corpo tem que fazer durante um trabalho de parto, 7 horas de trabalho de parto não é um trabalho de parto longuíssimo. Sim. Quem estuda depois o que é o parto, o corpo, a fisiologia do parto, acaba por perceber que não faz parte do processo. Aceitar que um parto não é uma coisa rápida é meio caminho andado para se ter um parto tranquilo, feliz e não passarmos todo o trabalho de parto pressionados pelo tempo. Porque faz muita diferença, muitíssima diferença. Porque muitas vezes eu ouço alguns relatos em que
tivemos um bebê que teve bem, só que ouvimos, ai, que horror, eu tive 10 horas em trabalho de parto, mas fala-se dessas 10 horas de forma muito negativa, não é? Muitas vezes o que é que acontece? É porque nós ficámos, de fato, com um pensamento muito negativo sobre o tempo que ia passando e muito focadas no tempo e não no processo. Exato. Eu tive um trabalho de parto eu tive 12 horas em trabalho de parto, Isaías. Desde o momento em que eu comecei a enlouquecer com dores até ter o Isaías, foram 12 horas de trabalho de parto. Eu na Abigail tive muito mais horas em trabalho de parto. Muito mais horas em trabalho de parto. Mas o que é que aconteceu? Eu tive são duas visões diferentes de trabalho de parto. Eu na Abigail, esta visão de tempo era algo que me pesava. No Isaías, eu vivi o processo de forma diferente. Eu estava mais leve, eu sabia que aquilo era um processo natural, que à medida que íamos avançando no tempo e eu estivesse plena desse processo, mais calma, mais fluido, esse parto ia ser mais satisfatório, mais feliz, porque um parto pode ser feliz. E é uma coisa que não passavam isso. Eu sempre ouvi a pior parte dos partos. Exato. Mas nunca ninguém me tinha relatado que num trabalho de parto normal ou natural, dependendo do que se opta, eu tive um trabalho de parto normal, um parto normal, ou seja, eu tive analgesia, podemos ter um parto feliz. E foi bem, eu estava louca depois de parir o Isaías. Louca porquê? Porque eu estava cheia de hormonas boas. Aquele momento era um êxtase que eu nunca vou ter, que eu não sei descrever com mais nada. Era uma felicidade, um êxtase tão eu nunca não calava, falava com os pelos. Saí mesmo de mim. Porque eu estava super feliz, eu só virava e dizia a toda a gente na sala: eu consegui. Tipo, como se ninguém soubesse que eu tinha. Eu repetia constantemente a toda a gente e virava-me para o pai dele e dizia assim: eu consegui. As médicas entraram, eram médicas que eu conhecia, porque já me tinham visto antes em consulta ou quando fui às urgências, alguma coisa assim. E eu virava-me e dizia: doutora, consegui, ela muito bem. Eu estava, radiante, total. E antes de estudar o processo de parto, eu não sabia que era possível depois, quando estamos a parir e depois estar com aquele êxtase todo, completamente feliz, com um sorriso, parece que foi colado em mim, super feliz, super extasiada, extasiadíssima. Enfim, ainda fiquei assim imenso tempo. E orgulhosa, sabes? Orgulhosa. Aquele sentido de realização, sim. Um sentido de realização espetacular. Eu não sabia disso, eu só via a parte do ai que horror, demorei não sei quantas horas em trabalho de parto, não sei o quê, não sei o que mais. Mas nunca ninguém me tinha relatado este lado positivo. Eu, ao estudar sobre parto, é que fui vendo experiências de mulheres que desde que tínhamos esta noção de abraçar o processo de parto, que poderíamos ter um final literalmente feliz e extasiado e completamente fora da casinha, que eu estava mesmo fora da casinha, sabes, estava mesmo confetis! Estou a imaginar. Eu estava mesmo confetis, mandem confetis, faltaram os confetis! Eu estava muito feliz mesmo. E eu não sabia disso até começar a preparar este parto, não é? Porque falamos, tem tanto medo do parto, é tão medroso o parto, tão medroso, que nós vamos para lá assim. Pois, todas tensas. Acaba por ser mais focado no resultado de parir, digamos assim, de ter logo o bebê e não
gozar o processo ao longo... Pronto, gozar mesmo o processo, né? Que isso faz toda a diferença. E acredito que isso também acaba por ser marcado na memória de uma maneira muito mais positiva, quando estás mais concentrada no processo do que propriamente no resultado, que é deitar o filho, deitar-se, ou seja, pôr o filho cá fora. Que horror, isto seu mal. Mas colocar o filho cá fora no mundo, né? É diferente, é uma coisa bem diferente. Não tem comparação. Eu tenho o relato do parto do Isaías, para mim, é algo vivido de forma muito mais positiva do que foi da primeira vez, que estava muito mais focada no tempo, o medo era o que geriu mais, os receios, as intervenções foram o que geriram mais do que propriamente desta vez, que eu sinto que eu fui parir, ninguém foi-me fazer o parto. É assim que eu resumo esta minha jornada da preparação para o parto desta segunda vez. Eu fui para parir. Ninguém foi-me fazer o parto. Que é algo que eu acho muito importante termos noção. Nós precisamos dos médicos quando temos alguma intercorrência. Sim. Mas parir, isso sim é algo natural. Nós, por mais que façamos força para a criança não sair, ela vai sair. O corpo não permite. O corpo não permite. Isso sim é a visão natural que nós temos que ter das coisas. Porque nós temos esta visão romantizada da amamentação. Eu só chego, ponho o bebê e pronto, é só maravilhas. Quando na verdade é esse o processo que nós devemos estudar, estar atentas, a ter ajuda, a ter alguma intervenção quando é necessário, quando ele não corre tão romantizado como fomos ensinadas. E o parto é precisamente o contrário. É o oposto, é onde nós conseguimos gerir o processo, se formos empoderadas, se tivermos estudado, se estivermos dispostas a gozar o processo, é todo nosso. Todo nosso. Não precisa ter lá grandes intervenções, não precisa de estar... eu, por exemplo, tive um parto com praticamente sem toques nenhuns, tive toque que... na primeira, quando comecei a ter as contrações, quando desci para a sala de parto, se tive mais algum toque, não me recordo. Foi o mínimo dos mínimos. Foi o mínimo dos mínimos, foi o mínimo de intervenção possível. A enfermeira que esteve comigo no parto foi uma enfermeira espetacular. Ela tinha esta coisa de não interferir muito. Ela estava lá, se fosse necessário, eu estou cá. Exato. Eu estou aqui. Aquela segurança de, se for necessário, eu estou aqui. Mas era uma enfermeira que deu ali umas sugestões, mas sempre de uma forma muito respeitosa, nada de ordenar algo. Ela deu-me sugestões, por exemplo, eu estava numa posição que não estava a facultar tanto a passagem, e ela sugeriu eu ficar um pouco mais de lado, porque eu pari numa posição crocas, mas de lado. Não sei se a pessoa consegue. Porque isso me permitiu ficar mais confortável. E ela deu a sugestão se nessa posição se eu me sentiria mais confortável. E, de facto, mal eu mudei para aquela posição, eu consegui, tanto o fazer força, tanto o empurrão, consegui fazê-lo de forma muito mais eficaz. Portanto, foi com sugestões, nada com ordens, nada com tem de ser assim. Mas sempre ali, mas muito motivacional também. Eu tive uma enfermeira que ela era um coach. Ela batia palmas de cada vez que fazia a força e conseguia chegar e a criança ia descendo, ela batia palmas e muito bem. Isso é extraordinário. Então foi uma visão completamente diferente de parto, sem muita intervenção, porque eu tinha muito receio dessas
porque eu tive uma outra experiência, eu tive tantos toques no parto da Abigail que eu tive uma infecção uterina. Ai, meu Deus. E chegou-se a temer que eu tivesse que ser outra vez operada, chegou-se a temer que eu perdesse o útero. Lembro do doutor ficar muito preocupado, mas o que estava a causar depois depois eu estava com uma infecção urinária junto, porque acabei por desenvolver uma infecção urinária, portanto, isso é que as dores estavam tão insuportáveis, mas não foi uma experiência positiva, teve muita intervenção. Era intervenção atrás de intervenção, atrás de intervenção, atrás de intervenção. E quando eu estudei o processo de parto e percebi que não era necessário tanta intervenção, de que a mulher pode fazer o parto dela e que ela não vai lá para lhe fazerem um parto, vão para lhe auxiliarem no caso processo. ela necessite. Quando eu parei para meditar, que a minha avó teve 8 filhos sozinha, literalmente sozinha, ela expulsava toda a gente de casa e paria sozinha, e depois a pessoa anda um bocadinho para trás e pensa, espera aí, elas pariam só, não foi só a minha avó, foram várias e várias. É porque de facto eu mulher fui feita para parir. Exatamente. Sou eu que carrego bebés. Somos nós mulheres que carregamos bebés, não é? Portanto, isto é impossível de só ter sido elas. Como assim? O que é que aconteceu para eu, mulher, para nós mulheres desta geração, termos esquecido de como é que é isso, né? Deixarmos de ser aptas para ter um parto natural, sem intervenção, quando nós fomos criadas mesmo dessa forma. Temos coisas que podemos usar a nosso benefício. Desta vez optei por ter analgesia. Na Abigail optei por não ter nenhum tipo de analgesia. Mas também tive tanta intervenção que acabou por nem fazer sentido, porque tive tanta intervenção externa, mas valia ter sido anestesiada, porque de facto não foi compatível depois. Agora, no Isaías, eu sei que eu fiz o meu parto, eu cheguei lá a bom parto, eu tive a bom porto, eu tive uma auxiliadora desse parto ali ao pé de mim, eficaz, eficiente, sabendo que aquele momento não era o seu momento, mas era o meu momento, era o meu tempo, o meu processo, e não a enfermeira não achou que era o dela. Não é? Exatamente. E eu achei isso espetacular. E passar isto acho que é muito importante, porque à medida que formos passando isto, vamos criando mulheres com consciência de que não, eu sou mulher, eu sei parir. Eu preciso de estudar, preciso. A minha avó não estudou. Não estudou. Era algo que onde ela vivia, na sua comunidade, era perfeitamente natural, era visto como perfeitamente normal. Exato. Eu não, eu à medida que os anos foram passando, à medida que nós mulheres fomos crescendo na sociedade, também foi-se retirando esse protagonismo no parto, foram-nos retirando. Sim. Eu tive uma profissional que chegou, durante este trabalho, este estudo, dizia que nos foi roubado isto com o tempo. E acho que ela tem razão, foi-nos roubado, foi-nos dado outras coisas e roubado algo que era de facto nosso. Exato. E acho importante passarmos isto. Eu passo muito isto à minha filha, e eu acho que a visão da Abigail vai ser uma visão diferente do que é um parto, do que é viver uma gravidez, do que é preparar uma gravidez, do que é preparar um parto. Acho que ela vai ter uma visão completamente diferente. E uma das coisas que eu me recordo que também para ti foi assim um bocado coisa, foi quando eu te disse que eu estava a fazer fisioterapia pélvica, mas estava grávida. Sim. Fazia fisioterapia. Sim. E tu? Também senti os grilos. Na altura, o que é que eu posso dizer? Não sei. Talvez... eu também sou um bocado suspeita. Eu sou assim também muito entusiasmada e uma pessoa muito curiosa, então quando alguém me diz algo novo que eu não estou habituada a ouvir, acabo por mostrar assim um interesse e ficar muito a pensar naquilo. Mas acho que na altura não... Lá está, era tudo novo para mim. É o que eu digo, eu era um livro em branco nessa matéria, completamente em branco. Não tinha noção das coisas, talvez
É como te disse, mesmo tendo outras pessoas que já tivessem, nunca partilharam de forma tão aberta e preto no branco como tu alguma vez me passaste até hoje, né? Também nunca vivi essa experiência, portanto, acho também que é um bocadinho por aí, quando nós não temos também assim, ou somos nós que de forma autónoma vamos pesquisar sobre o assunto, ou então quando surge esta situação na vida é que nós vamos começar a dar-nos assim luzes, realmente isso faz sentido, ou como é que eu nunca pensei nisso? Acaba por ser um bocadinho essa situação, não é? Na altura lembro-me de falares disso. Lá está, eu fico surpresa na altura quando tu me falas as coisas, mas depois cai-me a ficha e fico. Sim, isso faz sentido. Nunca tinha lá chegado, mas quando cheguei lá, tipo, faz todo o sentido da fisioterapia pélvica e todas as outras coisas que já me ensinaste até hoje e continuas a partilhar, fazem todo o sentido, não é? E olha, tem sido assim uma aventura muito positiva, porque mesmo quando falo devido à minha profissão, também lido com outras mulheres que são mães, né? Que acaba e às vezes já consigo ter conversas com elas muito mais profundas e muito mais não digo realísticas, mas mais sentidas, porque quando elas dizem algo, eu já não estou na ignorância, já fico, calma, eu já ouvi falar sobre este assunto e já consigo fazer perguntas ou partilhar, não a minha experiência, porque não tenho nenhuma, né? Mas talvez a minha experiência como acompanhante de vida a tempo real de uma amiga que tinha passado por essa. Que passa, que és tu, né? Que passa por isso, já acaba também por me ajudar. E acredito que isto também seja ótimo porque às vezes acaba-se. Corrige-me se eu estiver errada, não é? Mas às vezes eu sinto que. Às vezes parece que se não for mãe, então não percebes nada deste assunto, então não tens que estar aqui. Tá, como se fosse aquele bolo de só quem passa aquela experiência que pode ser falado sobre aquele assunto. Eu acredito que assim também permite que outras mulheres possam olhar para mim e outras mulheres também estão interessadas em ouvir este assunto, de sentirem-se não tão sozinhas e dizer, olha, eu não passei ainda por essa experiência, mas já tenho uma noção mais ou menos do que possa ser e também mostrar uma empatia maior. Eu acredito também que a informação ser mais empática também com outras mulheres que estão a passar por esse processo, não achar, isto é tudo da cabeça dela, ou Exatamente. pronto, acaba por ser também um bocadinho isso. Acho que isso também ajuda. Também é algo que tu tens muito, é teu. Tu tens muito esta capacidade de ouvir, processar e depois também conseguiste colocar no lugar da pessoa e ter esta visão empática. Mas é importante nós passarmos isto até quem não é mãe para ter esta visão mais empática com quem já é ou quem está no processo de o ser. Sim. Porque é diferente, é muito diferente. Nós, mesmo que não sejas mãe, uma pessoa que não é mãe te responder com. Tu sentes a empatia do outro. Sentes. Sim. Uma pessoa que não está ali a achar que é só da tua cabeça, tu consegues entender só na primeira duas palavras que ela diz, abordar na abordagem que ela realmente ou desvalorizou ou achou que era algo. Ou consegues ver em alguém que é empático. E isso também vai fazer com que a mãe não viva uma maternidade tão solitária, porque a maternidade é bem mais solitária do que parece. Sim. É uma bolha que se fecha ali um bocadinho e que é mais solitária. E é importante abrirmos também um bocadinho mais as comportas para pessoas empáticas, não é? Porque pessoas empáticas é difícil de gerir num pós-parto. É muita coisa a acontecer para termos falta de empatia para lidar. Claro. Mas é importante termos pessoas assim como tu, que têm, apesar de ainda não ter vivido essa experiência, absorves, processas e consegues criar empatia para quem está a vivê-lo. E é super importante termos isso. Sim, porque também acredito que muitas mulheres, pronto, nós temos os nossos grupos de amizades, né? E não necessariamente todos os membros do grupo de amizade, principalmente se for mulheres, vão todas passar ao mesmo tempo por essa fase, não é? Eu falo por mim, conto pelos dedos das amigas que eu tenho e de quantas é que já foram mães. Pouquíssimas, pronto, pouquíssimas. Portanto, também acredito que quem ainda não foi, seja importante também termos este tipo de empatia para que elas também não se sintam tão quase que, olha, agora sou mãe e virei-me extraterrestre, tipo, ninguém me entende. Acredito que isso depois acaba por também tornar a experiência, podia ser mais positiva em algo um pouco mais, como tu dizes, solitário. E até incluir quem não quer ser mãe, sabes? Exato, sim.
também não banalizar a mulher que não quer ser mãe e ela ficar excluída só porque a outra é mãe, ou porque um grupo tem mais mães e deixou, e aquela amiga não quer ser mãe, ou até não pode ser mãe. Ela não fica completamente excluída por causa disso. Conseguir dar-lhe também estas ferramentas em que ela consiga ter uma conversa, consiga ser empática, consiga ajudar até, mesmo ela não sendo mãe. Fazendo parte do processo, sim, claro que sim. Isso é importante, lá está, é equilibrar os dois tipos de esferas que existe, tanto de um lado de um grupo que se calhar são menos mães e são mais aquelas que não são, como do outro lado também que acaba por ser mais mães e a outra mãe, uma mulher que possa não querer ou não poder de todo ser mãe, mas também poder estar a viver, lá está. É um conjunto de partilhas e de experiências que acaba por fortalecer laços em todos os sentidos, seja de sociedade, de amizade, familiar, e é essa a nossa abordagem e é isto que nós queremos levar para cada vez mais pessoas, ter esta consciência da importância que é de partilhar informação que ajuda as pessoas a serem humanamente mais empáticas e conscientes das coisas que realmente acontecem e que é natural, não é? Porque todo este processo é natural. Nós existimos porque a maternidade existe. Então, exatamente. Portanto, se nós somos tão importantes por existirmos, o processo da nossa existência é necessário de ser também conhecida de uma forma muito, muito verdadeira, realística e amorosa. O amor, por amor de Deus, é preciso muito amor nesta vida. É mesmo importante. Eu acho que desde o que fazemos aqui as duas, o podcast, desde tu que estás aí em casa, que és mãe, tens uma amiga que não é mãe, passa-lhe a realidade, passa-lhe, porque isso vai educá-la, não é, para o futuro, mesmo que ela não queira ser mãe, vai educá-la para a empatia com outras mães, para também não separarmos isto que é o mundo feminino em mãe e não mãe, porque somos todas mulheres e é importante nos abraçarmos, é importante termos estas amizades porque eu ouço muito isto e foi o que aconteceu comigo na primeira gravidez. Tu és mãe, depois tens um grupo, eu fui a primeira a ser mãe do grupo de amigas e automaticamente senti-me muito sozinha e muito de lado, porque as outras não eram mães. Não criar esta divisão tão marcada. Nós sabemos que existe, de fato, diferenças de experiências. As expectativas e as experiências são coisas diferentes, mas quando a pessoa está na sua realidade, passar para aquele que está na expectativa, do outro lado, que ainda não tem esse conhecimento, vai unir, vai enfraquecer essa fronteira tão marcada que temos de quem é mãe, quem não é mãe, quem entende, quem não entende, porque não vive, então não entende, vai enfraquecer essa fronteira. Como é óbvio, não vai diluí-la completamente, porque a vivência é diferente de quem não a vive, mas conseguir enfraquecer as fronteiras é super importante. Por isso é que eu até às vezes me dizem quem é o teu público? Quem é o vosso público no podcast? São mulheres. São vocês, mulheres. Independentemente de serem mães ou não serem mães, tanto pela educação que se traz aqui, que pretendemos trazer a todas, por esta literacia que vamos trazer a todas, deste mundo, vai permitir enfraquecer as fronteiras entre quem é mãe e quem não é mãe, e temos aqui capacidade para estes dois mundos, que são um só, na verdade, que são as mulheres, se unirem. É isso que é riqueza humana, não é? Nós podemos viver experiências tão diferentes umas das outras, mas ao partilhar nós acabamos por... não é viver de forma 100% claro, jamais, mas é quase fazer parte da nossa história. Porque, por exemplo, eu, apesar de ainda não ter vivido essa maternidade comigo, enquanto pessoa, não quer dizer que esta história de ter passado contigo não vai marcar para o resto da minha vida. Porque vai fazer parte da minha história, vai fazer parte da minha experiência. E se calhar a Sara de há 2 anos não é de todo, claramente. Não é de toda a mesma Sara do agora, nem há de ser no futuro. E é isso que torna as coisas tão
tão bonitas. Pronto, a vida é bonita. E eu já estou a entrar num modo de veia poética também. Se eu começo a entrar nisto, olha, começa aqui a fluir coisas bonitas da boca para fora e tiras completamente o episódio. Mas hoje foi mais ou menos isto que nós... Mais ou menos não, foi isto que nós quisemos trazer para ti. Uma conversa mais descontraída, também de ver realmente estes dois mundos opostos, mas que dá para unir perfeitamente e criar um equilíbrio entre vivências diferentes e como é tão positivo, quer de um lado, quer do outro, não só pela experiência ou melhor, a partilha da experiência enquanto mãe e viver esta maternidade, mas também depois tornar a parte da empatia e isto ser uma via ser um caminho de duas vias, já me esqueci da frase, mas quem me ouvir há de entender o que eu quero dizer. E isto é muito importante e quisemos trazer este episódio especialmente para também nós partilharmos a nossa visão, duas visões diferentes, mas que são muito compatíveis ao mesmo tempo. E estou muito feliz de ter trazido este tema com a Cláudia para ti. E também te vamos estar, não é, Cláudia, curiosas também para saber a opinião das pessoas, ou seja, é muito importante também para nós tu poderes partilhar o que é que pensas sobre este assunto. Podes até utilizar não só a nossa página oficial do Instagram, que é conversas_essenciais, também agora no novo canal também de divulgação que vai ser o YouTube, que também vamos ter mais informações. Se já nos segues no Instagram, vais ter toda a informação lá. Também aqui na descrição do episódio também vais ter o link de acesso para o episódio visual no YouTube. E também é muito importante, reforçando outra vez, que possas partilhar a tua visão. Também temas que tu possas querer que nós possamos fazer num próximo episódio, não é? Algum profissional que também tenhas, como é que se diz, alguma admiração e também gostasses que também possas pensar que é importante trazê-lo cá e informação também seja útil. Portanto, nós estamos aqui com portas abertas, sempre para te ouvir, que é o mais importante. E queres acrescentar mais alguma coisa, Cláudia? Acho que já disseste tudo. Na verdade é só comentem tanto no Instagram como no YouTube, porque agora com o YouTube conseguimos ter uma interação diferente com vocês, porque acabam por conseguir. É diferente do podcast em que só consigam ouvir e não consigamos manter mais ali a comunicação com vocês. Portanto, comentem, deixem aqui o que vocês acham e, como a Sara disse, também estamos abertas a sugestões. Exatamente. E é um gosto ter-te aqui novamente no terceiro episódio deste podcast de Conversas Essenciais e vemos no próximo mês com um novo tema. É isso, não é, Cláudia? É isso. Até a próxima. Beijinho.